Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Seguindo aqui, quinto dia do Covid, mas estamos bem com a graça do Senhor. Filipenses, capítulo de número 3, verso 2: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele está falando, advertindo os irmãos para tomarem cuidado, né, com aqueles que são falsos obreiros, aqueles que estão pregando doutrina errada. Nada é mais ameaçador para a igreja do que uma doutrina falsa. Às vezes a gente pensa que o perigo para a igreja são aqueles que atacam a igreja, né? Aqueles que são contra o evangelho, os satanistas, etc., né? Mas é mais perigoso quando surgem as heresias dentro da própria igreja. Porque aí, veja, não é um problema de fora atacando a igreja, é um problema dentro da igreja já. Né? Já são ensinos falsos, obreiros falsos ali. Ele chega a chamar de cães, né? Nesse sentido, daqueles maldosos, malvados. Ele diz: nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E aí ele fala dele, né? Bem que eu poderia me gloriar na carne, confiar na carne. E aí ele dá aqui o currículo dele, né? O pedigree. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Caramba, né? Veja tanto que o cara era dedicado. O cara já vinha de uma linhagem nobre, né? Da tribo de Benjamim. Desde criancinha, 8º dia, né? Já foi circuncidado, tudo bonitinho, conforme manda a lei, né? Se tornou um fariseu, mestre da lei, né? Não era qualquer um, não. Era muito difícil se tornar um fariseu. Muito. O cara tinha que ser muito dedicado, muito estudioso, muito religioso, muito firme nas suas convicções, um testemunho impecável dentro das tradições deles, é claro, né? De tudo aquilo que a lei prescrevia. Então, veja, o cara era bom. E aí, o que ele faz? Verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Veja, a palavra-chave aqui é a justiça própria. Todas essas coisas se baseiam no mérito que a pessoa fazia. Então, se ele fosse um, um, um bom religioso, um bom fariseu, né? Então ele teria então a direito à salvação e às graças de Deus? Não. Ele está defendendo aqui a salvação é de graça, é pela graça do Senhor. Verso 12.
Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então, veja, ele, mais uma vez, ele está se humilhando aqui, dizendo que não é perfeito, né? Não alcançou perfeição, mas o que ele faz? Ele prossegue, ele segue em frente. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo que é Cristo Jesus. E então ele vai deixando as coisas que atrapalham, vai deixando tudo para trás. E eu já preguei nesse texto aqui várias vezes e a gente precisa pregar de vez em quando, relembrar essa importante mensagem, porque infelizmente nós temos essa tendência de ir nos prendendo ao longo da caminhada. Ah, deu um problema aqui. Deu um problema, morreu alguém muito querido, aí aquilo já vai nos prendendo ali. Ah, deu outro problema aqui agora, eu estou com uma doença grave, já é outro ponto de enfraquecimento. Ah, agora não, agora deu um problema sério aqui, eu fui traído, decepcionado e tal, mais outro negócio. E aí a gente vai se prendendo a tantas coisas, né? E a gente com isso fica com dificuldade de prosseguir na caminhada cristã. A gente perde o foco, tira os olhos do Senhor e começa a olhar para as coisas ao nosso redor. E a tendência é, ó, afundar, afundar na fé, naufragar na fé. Então, é isso que ele está falando. Olha, deixa tudo para trás, deixa o pecado, deixa as coisas que atrapalham e deixa também essas dificuldades suas, deixa tudo isso para trás e põe os olhos em Cristo, no seu alvo. Qual o seu objetivo? Né? E segue em frente, rumo ao Senhor. Ele diz aqui, verso 14: prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ah, é fantástico esse texto, né? Dá vontade de pregar de novo. Que delícia pregar nesse texto aqui. Que alvo mais bonito, né? Essa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu louvo ao Senhor por ter me dado essa vocação, né? De ser um discípulo dele, um discípulo do Senhor, vivendo para o Senhor, para o Senhor. E não posso deixar de falar aqui, né? No finalzinho aqui, verso 20: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Sabe, queridos, tudo isso que nós sofremos aqui vai passar. Todas nossas dores e enfermidades passarão. Nosso corpo será glorificado. Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Corpo de Cristo glorificado. Tá? Nós teremos nossos corpos também glorificados, elevados a um estado de plena perfeição. Que Deus nos dê graça para prosseguirmos até lá e que não demore muito. Maranata, vem Jesus. Vamos orar? Pai, bendito seja o Senhor. Obrigado por tua palavra. Nós, ó Deus, ansiamos o encontro com o Senhor. Nos sustenta aqui nesta vida para que possamos chegar à tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até mais.